Então, estou aqui hoje muito feliz e para falar sobre a sexta porta, que é a porta da fonte, né? Estava lendo e estudando e é um assunto bem maravilhoso que vai renovar e vai trazer refrigério ao coração das irmãs nessa noite. Porta da Fonte. Essa porta estava localizada ao leste de Jerusalém. Né? Para ser bem breve, ela está localizada ali no texto em Neemias capítulo 3, versículo 15. Não vamos se atentar muito ao texto, que ele fala dos personagens e a distância, né, de onde até onde ela foi reconstruída. Mas essa porta nos fala sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a purificação. Ao atravessar essa porta, as pessoas tinham acesso ao tanque ou à fonte de Siloé. Essa fonte era usada pelo povo com um objetivo. Todo ano havia uma peregrinação dos judeus até Jerusalém. E eles iriam lá todo ano para participar da festa. E ali eles tinham que passar pela essa porta, por esse tanque, para se purificar. Mas essa purificação era aparente. Eles tinham que limpar a sujeira para ter acesso aonde? Ao templo. Então, ao templo eles não poderiam chegar com sujidades aparentes. Né? Então, esse era o objetivo do tanque de Siloé, para as pessoas se purificarem. Mas muitas pessoas não tinham acesso ao templo nem à fonte. Eram principalmente as pessoas que tinham deficiência física. Elas não tinham acesso. Né? E se a gente fala de fonte, a gente tem que falar de água. Em algumas passagens da Bíblia, em Gênesis, capítulo 26, nos conta a história de Isaac. Isaac e os poços. Isaac residia na terra de Gerar, onde Deus ali havia feito promessa para ele. Ele tinha poços, ele tinha água. Essa cidade era sobre o reinado do rei Abimeleque, rei dos filisteus. E ali Deus começou a prosperar muito ele. Ele tinha muitos animais, ele tinha muitos servos, ele tinha muitas plantações. E a gente sabe que quando a bênção de Deus começa a prevalecer na nossa vida, vem a inveja de muitos. E ali o rei começou a ficar com inveja dele, como assim, né? Uma pessoa que reside aqui, ser mais rica do que eu, ter mais bens, ter mais posses do que eu. E os servos de Abimeleque, eles taparam os seus poços e mandaram ele se retirar da cidade. E ele foi para o vale de Gerar e foi habitar lá. E lá começou a cavar novamente os poços. E na primeira vez que ele tenta lá cavar seus poços, que os seus pastores encontram água, os pastores de Gerar começam a brigar com os pastores de Isaac, dizendo, não, é minha essa água, é minha essa água. E Isaac coloca o nome daquele poço de discussão. Novamente eles começam a cavar, encontram água, novamente acontece a discussão e Isaac coloca ali o nome daquele poço de inimizade. Novamente eles cavam e encontram água, e dessa vez não tem discussão. Isaac coloca o nome desse poço de coisas grandes, maravilhosas. E ali ele estabelece, e ali Deus aparece para ele novamente e fala, não tenha medo, pois eu estou com você. E o que Deus me ensinou com isso? Que muitas vezes os nossos poços estão sendo enterrados. Né? A gente está cheio do Espírito Santo, buscando, mas muitas vezes aquilo que nós temos no nosso coração, o nosso desejo, ele vai sendo enterrado. Muitas vezes por não aguardarmos a resposta de Deus, ou por não ser aquilo que nós estávamos esperando. Mas Isaac teve que tentar 3 vezes. Então, continue tentando. Continue tentando, que logo vocês vão encontrar água para a vida de vocês. Também encontramos a história de Axa. Axa, uma jovem, foi dada a casamento pelo seu pai Caleb para Otoniel. E como presente de casamento, seu dote, seu pai deu a ela terras. Mas eram terras secas, que não iriam ter
não teriam como eles utilizarem essa terra. E ela pede para o seu esposo, né, para o seu noivo, conversa com o meu pai, peça para ele uma terra com águas, para que ali a gente possa plantar, né, ter a nossa família, ter nosso sustento. Mas Otoniel não quis falar com Caleb, achou que isso poderia irá-lo, por ter ganhado esse presente e estar, de certa forma, rejeitando ou reclamando. Mas em uma oportunidade, Axa encontrou com o seu pai, se lançou aos pés dele e disse: Pai, ela agradeceu pelo presente, mas pediu que o que ela realmente queria era terras com águas. E o que seu pai falou para ela? A abençoou e disse: eu te darei terras com fontes superiores e inferiores, a qual não vai faltar nem no inverno nem no verão. Tem certas vezes que a gente terceiriza o que é para nós tomarmos decisões, né? Principalmente na nossa casa. Todos enxergamos o problema, mas a gente sempre fica falando: não, mas quem tem que fazer é o nosso marido que tem que orar e pedir isso, é o nosso filho que tem que orar e pedir isso. Mas muitas vezes Deus quer ouvir de nós o que nós estamos precisando, o que nós estamos enxergando que precisa ser melhorado, e nós tomarmos uma atitude perante Deus, que Ele nos dará fontes superiores e inferiores de águas, né? Então, a porta da fonte, ela precisa ser restaurada, porque ela aponta o caminho. Quando a gente passa por uma porta, a gente quer ir a algum lugar, e a gente precisa restaurar essa porta. Em Jerusalém existia duas fontes, né, muito famosas que a gente encontra na Bíblia. Uma delas é o tanque de Betesda, né, que ali Jesus cura um paralítico, e a outra é o tanque ou a fonte de Siloé, que é a qual faz parte aqui da porta da fonte, né? O tanque de Betesda era considerado como casa de misericórdia. Por quê? Porque quando havia festa, os judeus eram obrigados a levar os doentes que estavam em casa. Eles tinham que peregrinar com os seus doentes. E eles deixavam aos pés do tanque de Betesda. Por isso o nome misericórdia. Esperando que ao final da festa, quando eles fossem buscar a sua família, os seus doentes, eles de repente estarem curados. E na fonte de Siloé, era onde Jesus curou um cego de nascença, né? Uma história muito famosa da Bíblia. E não foi que nem o cego Bartimeu, no qual Jesus disse, né? Veja, seja curado. Quando Jesus passava com os seus discípulos, os discípulos olharam, Jesus olhou para aquele cego, e os discípulos falaram assim: mas por que ele é cego? Porque ele pecou no ventre de sua mãe ou porque seus pais pecaram? Porque naquela época era muito visto quem tinha alguma doença era porque o pai ou a pessoa havia pecado. E Jesus falou: nem ele e nem os seus pais pecaram. Mas ele nasceu assim para que a minha glória prevaleça na vida dele, se manifeste na vida dele. Então, às vezes, o problema que você está passando é para a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Como a irmã disse, espere que a vitória vai chegar. E o interessante é que Jesus cura, né, o Bartimeu dizendo que a fé salvou, mas o cego não. Jesus cospe no chão, passa lama nos seus olhos e diz: vai ao tanque e lava-te. E o cego foi, se lavou e foi curado. Como ele apresentava uma sujeira visível, ele conseguiu ter acesso ao tanque de Siloé e se lavar e ser curado. E pela primeira vez ele poderia ter a oportunidade de entrar ao templo. Então, o que Deus quer falar para vocês hoje? Ele quer lavar os seus olhos espirituais, os seus olhos da fé. Aquilo que muitas vezes você acha que não vai acontecer, Deus quer te levar para lugares ainda maiores, onde você nunca pisou, onde você nunca teve a oportunidade de ir. Você apenas tem que crer e deixar Jesus lavar os seus olhos, lavar o seu coração nessa noite. Aleluia. E o tanque de Siloé era conhecido como o tanque da purificação, né? E talvez se Jesus apenas tivesse curado o cego, ele não teria oportunidade de
de se manifestar tanto a glória dele, de Deus na vida dele. Né? E pela primeira vez ele entrou ao templo. Então, restaurar a porta da fonte é abrir a oportunidade para aqueles que nós julgamos indignos de se assentar na presença de Deus. Até nós que estamos aqui, olhe para o seu interior. Semana passada nós falamos sobre retirar o lixo. Hoje a gente precisa se purificar. Porque não adianta apenas retirar o lixo, se você não se purificar, não orar, não jejuar para o Espírito Santo de Deus habitar o seu coração. Porque o lixo vai voltar. Então hoje é a noite de você purificar o seu interior, o seu coração. Jesus dá uma chance. Ele quer te levar aonde você nunca foi antes. Está te dando essa oportunidade. E fonte simboliza o próprio Deus. É ir ao lugar onde Deus está. Jesus disse, quem crê em mim, rios de águas vivas correrão ao seu interior. Fonte simboliza Deus. Fonte simboliza a palavra. Restaurar a porta da fonte é aceitar o processo de purificação que a palavra produz. A água é a palavra, é vida em abundância. Em João capítulo 3, quando Jesus olha para Nicodemos e diz assim, é necessário nascer de novo. E Nicodemos questiona, como eu, sendo velho, posso retornar ao ventre da minha mãe? Mas Jesus diz, aquele que nasce de carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. É necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. A água é a regeneração da palavra. Então a gente faz nós pensarmos, né? Olharmos para o nosso interior e pensarmos, será que eu estou regenerado pela palavra? Será que eu tenho essa fonte de água viva dentro do meu ser? Dentro do meu coração? Para a gente conseguir ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, é necessário muita oração, muito jejum. É tomar posicionamento. É deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. E não levar esse encontro como rotina. Porque assim como a gente tem que cuidar com a nossa vida secular, né? Trabalho, casa, igreja, filhos, esposo, a gente tem que cuidar com esse momento que nós estamos aqui. Não vir apenas por fulano tem que ver que eu estou lá, não, é círculo de oração, eu tenho que ir. Mas aproveitar essa oportunidade de receber a palavra de Deus, de receber o Espírito Santo. Quantos temos o batismo com o Espírito Santo e há muito tempo não falamos em línguas? Ou quantos que nem buscam? Isso às vezes já deixa de ser comentado, deixa de ser falado. Mas nós precisamos buscar a Deus em jejum e oração, buscar o renovo, buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque isso nos levará a lugares altos. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim, Ele nos salvou pelo Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Em Efésios 5, Ele fez isso para dedicar a igreja de Deus, levando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Em João capítulo 15, vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Restaurar a porta da fonte é restaurar o alinhamento da vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? A gente acha que, né, vindo para a igreja, fazendo a nossa parte, estando aqui, a gente está de bem com Deus. Mas se fôssemos falar de salvação, se Jesus voltasse agora, você tem certeza dessa salvação? Que o Espírito Santo está habitando no seu coração? Aleluia. E tem uma fonte perto de você. E muitas vezes a gente só olha a crise. Só se desespera pelo que tem acontecido. Se preocupa com o que vai acontecer. E essa fonte está jorrando ali, do seu ladinho.
Só que precisa de uma atitude nossa. Fazer como Axa, se prostrar aos pés do Senhor e pedir para Ele o que a gente precisa. O que a gente tem percebido que tem acontecido. Nós estávamos voltando de viagem e da última vez que nós havíamos ido para Canoinhas, como é uma cidade pequena, estava tudo cheio de plantação ainda. Isso foi no final do ano passado. E quando nós estávamos voltando dessa vez, já tinha tido a colheita. Estava aqueles campos secos, né? Sem mais nada plantado. Então, às vezes, eu até falei para o meu marido, olha até onde vai isso. A gente olhava para o lado e ia longe. Aqueles campos, né, que já havia sido colhido o que tinha sido plantado. E para essa colheita ter sido tão fértil, necessitou de água. Para a sua colheita ser fértil, precisa de água. Precisa do Espírito Santo. E é trabalhoso. Você tem que cavar, você tem que plantar, você tem que regar, você tem que esperar. E muitas vezes é esperar muito tempo. Mas vale a pena. Vale a pena, porque o teu testemunho se transforma em instigação para as outras pessoas buscarem a Deus. Através do seu testemunho, você consegue novas vidas para o Senhor. Afinal, é esse o nosso objetivo aqui. Apresentar o Espírito Santo para as pessoas. Apresentar o amor de Jesus. E se os rios de água viva estão correndo ao nosso interior, é para eles saírem e também atingirem quem está ao nosso lado. Muitas vezes a gente acha que tem que sair, tem que ir lá, tem que ir cá. E é como eu falo às vezes para os adolescentes, para os jovens. Tem pessoas que precisam ouvir desse amor dentro da sua casa. Você não precisa ir longe. É ali para o seu vizinho. É ali para o seu familiar. E às vezes a gente se preocupa tanto que tem que ir. Mas se a nossa casa não é falado sobre o amor de Jesus, comece a transmitir esse amor na sua casa. Falar desse amor, dessa água da vida na sua casa. Que você conseguirá ir a lugares altos, a lugares grandes. Se você dirigir à porta da fonte, nenhuma maldição te alcançará. Deus quer te abençoar. Mas é a nossa busca constante. Por mais que joguem terra no nosso poço muitas vezes, cava de novo. Se taparem de novo, cava de novo. Isaac teve que cavar muitas vezes para conseguir ter paz e atingir a promessa de Deus para a vida dele. E a promessa de Deus não foi só para ele, foi para os seus filhos e para os seus descendentes. Então, quando a gente atinge as promessas de Deus para a nossa vida, não fica só em nós, é para a nossa casa. Então, ore, busque a presença do Espírito Santo na tua vida. Esse rio de água viva já está correndo no seu interior. Peça para Deus para você sentir isso. Sentir a presença dele na tua vida. Quantos de nós, às vezes, ficamos esperando as promessas se cumprir, mas não temos atitude? Ou, às vezes, por mais difícil que seja, no primeiro tropeço a gente desiste. E acaba duvidando do que Deus prometeu para nós. Cave quantas vezes for necessário. Se lance aos pés do Senhor e apresente a tua necessidade. Como Axa fez, não terceirize. Muitas vezes a gente fica esperando. Se ela não tivesse tido essa atitude, eles iam ter ido morar numa terra seca, infrutífera, e ter passado muitas provas, muita tribulação. Mas se o noivo dela não fez, ela fez.
O Pai tem muitas bênçãos para nos dar. Falta apenas nós se lançar nos pés dele. E pedir. Agradecer pelo que você tem e pedir qual é a sua necessidade. Fontes superiores e inferiores, que não faltará nem no inverno, nem no verão. Amém, irmãs? Não tem muito o que falar sobre a historiologia da porta, apenas que ela tinha acesso ao tanque. E assim como o cego foi curado, foi lavado, hoje Jesus quer lavar os seus olhos espirituais, os seus olhos da fé, trazer novamente aquela visão que você tinha, que tudo ia dar certo. Vai dar certo, mas só precisa tirar um pouquinho o barro que está ali. E isso é só o Espírito Santo, para lavar e para purificar o nosso interior. O lixo já foi jogado fora. Se purifique nessa noite. Deixe o Espírito Santo lavar a sua alma e o seu interior. E muitas fontes de águas vivas vão ser apresentadas para você, que nada irá lhe faltar. Fonte de água é bênção. Aleluia. Fonte de água é o Espírito Santo. Se coloque de pé nessa noite. Vamos orar. Pedir para Deus renovar o Espírito Santo dele na nossa vida. Vamos pedir para Deus nos usar, nos dar força para cavar quantas vezes for necessário, para jogar a terra quantas vezes for necessário para encontrar água. Pedir forças para Deus para nos lançarmos aos pés dele. Não esperarmos pelos outros, mas tomarmos uma atitude como filhas dele e pedirmos pela bênção. Não espere. Não espere. Se você está vendo o problema, peça para Deus que Ele tenha a solução. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nessa noite estamos na Tua presença, Pai. Para te pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos purifique, Senhor. Que a água da Sua vida, Pai, penetre no nosso coração. Lave a nossa alma, Senhor. Lave os nossos olhos, que possamos enxergar com os olhos da fé tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, Jesus. Aleluia, Pai. Estende as suas mãos sobre suas filhas, Senhor. Que elas lancem sobre ti, Pai, tudo o que elas necessitam nessa noite, Jesus. Eu tenho certeza que a vitória virá, Pai, a partir de uma atitude de fé, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, estende as suas mãos sobre cada lar aqui representado, Pai. Que as fontes de águas vivas, Senhor, encham a cada casa, Senhor. Que o Teu Espírito Santo habite em cada ser, Senhor, em cada família, Jesus. E que possamos Te buscar a cada dia mais pelo Teu Espírito Santo, Pai. Pois sem Teu Espírito Santo nós não somos nada, Senhor. Nós não alcançaremos as bênçãos, a plenitude, Jesus. E os Seus propósitos para as nossas vidas, Pai. Nesse momento, Pai, abençoa a cada vida, Pai. E que a Tua água, Senhor, purifique a cada coração nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus.